Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos analisar as decisões recentes do Banco Central Europeu, da Fed e também do Banco de Inglaterra. Vamos olhar também para a nova fase do embargo aos produtos petrolíferos russos e também os seus impactos no mercado. Como sempre, vamos ter os números e gráficos do Marco Silva. O nosso convidado de hoje é Henrique Tomé, analista da XTB. Henrique, bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado. Henrique, começando aqui precisamente pelo Banco Central Europeu, tivemos uma nova subida, tivemos um discurso considerado agressivo por parte de Christine Lagarde. Christine Lagarde, em modo Falcão, já anunciou uma nova subida de 50 pontos para a próxima reunião, surpreendendo assim também os mercados, que esperam aqui por novos dados económicos para analisar a situação da zona euro. Como é que olhas para este discurso Falcão? Alguns analistas dizem que Lagarde e o BCE são os últimos falcões a voar ainda junto dos principais bancos centrais do mundo. Como é que olhas para este discurso? Eu diria que era algo expectável. Se nós formos a ver, o BCE foi dos últimos bancos a aumentar as taxas de juros e por isso deverá também ser dos últimos a deixar de subir as taxas de juros. A inflação na zona euro continua a ser um problema, enquanto que nos Estados Unidos a inflação já está nos 6,5%, na zona euro ainda vai nos 8,5%, portanto níveis muito elevados que deverão penalizar a atividade económica e por isso o BCE tem que continuar a aumentar as taxas de juros para arrefecer a economia. Por isso, eu diria que aquilo que foi anunciado na semana passada acaba por ser bastante hawkish, é verdade, mas também algo previsível, dado que a inflação continua a ser um problema na zona euro e dado também que, tendo em conta que o BCE foi dos últimos bancos a aumentar as taxas de juros, a começar a aumentar, deverá também ser, portanto, dos últimos a começar a abrandar o ritmo das subidas. Portanto, acho que, a meu ver, era expectável aquilo que aconteceu na semana passada. Henrique, como é que analisas as afirmações de Lagarde? Estas duas afirmações que achei bastante importantes. A primeira foi que a Europa não está a ter o processo de desinflação que os Estados Unidos está a ter. E, em conjunto, também pediu aos governos para não se esticarem, entre aspas, nos apoios à economia, exatamente porque estão a piorar, ou pelo menos não estão a facilitar o serviço do Banco Central. O problema é que os europeus, sendo governados por políticos, também não querem deixar as populações insatisfeitas, não é? Como é que isto tudo vai ser cozinhado? Exato, de facto, esse é um problema. E se nós olharmos para o caso português, a certo modo, quando foi aplicado medidas de estímulos de apoio às famílias, acabou por ser um pouco contraproducente com aquilo que o BCE estava a fazer. Portanto, o BCE tem vindo a tentar arrefecer a economia, travar os efeitos da inflação, e por outro lado temos governos, como o governo português, por exemplo, onde acabou por tomar medidas que acabam por perpetuar a inflação. Portanto, acabam por haver aqui um contrassenso entre as medidas. E por isso, claro que estamos numa situação em que as famílias estão a ser penalizadas pelo aumento da inflação e ao mesmo tempo estão a ser penalizadas também com o aumento dos juros. Portanto, ficam duas vezes sem poder de compra. Isso, claro, que coloca aqui uma situação bastante sensível e grave em certos casos. Mas são medidas em que nós, neste momento, temos que, portanto, a expressão temos que apertar o cinto. Será que isso irá obrigar o BCE a subir ainda mais os juros, talvez até ao nível do FED? Eu diria que é prematuro um pouco avançarmos com essas projeções, que dependerá muito dos níveis de inflação. Portanto, nós nesta fase até estamos numa fase um pouco privilegiada em relação ao FED, porque quando olhamos para o cabaz que mede a inflação, a parte da energia acaba por ser aquela que contribui mais para a subida dos preços. E se formos a ver, se olharmos para a cotação do gás natural cotado na Europa, está em níveis muito baixos em comparação aos que estava no ano passado. Portanto, diria que já caiu quase 80%, quase 90%, talvez, nesta fase. E, portanto, é natural também que esta descida nos preços, não só do gás natural, mas também do petróleo, possa depois refletir-se na inflação. E se a inflação começar a abrandar a um ritmo superior àquilo que se espera, também se espera que, no caso do BCE, tenha uma postura não tão agressiva e possa até continuar a aumentar as taxas de juros, mas a um ritmo um pouco mais lento. Aqui consideras que Lagarde
meteu a poker face na conferência de imprensa a dizer não acreditem no BCE, não dividem do BCE, não vamos desistir. Pareceu-te um bocado isso ou também alguma intenção real de manter mesmo este ritmo de aumento das taxas? Assim, é preciso, e isto acontece também um bocado nos Estados Unidos, que é preciso acalmar um pouco as expectativas, quando as expectativas são muito negativas ou quando as expectativas são muito, muito positivas. É um pouco semelhante ao que o Draghi fez na crise do euro, quando disse que faria o que fosse preciso, e depois, na verdade, acabou por não acontecer nada, mas teve impacto nos mercados. E dá para perceber o porquê da posição do Lagarde, e também tem sido algo característico ao longo do mandato, por trás do BCE, mas neste momento vamos ter uma situação muito semelhante ao que vimos nos Estados Unidos. Portanto, vamos continuar a ver as subidas de juros a acontecer e claro, aqui o que o Marco também disse, portanto, acho que aqui as medidas que os governos locais têm adotado para, de um modo, atenuar a falta poder de compra das famílias, mas por outro lado acaba por perpetuar a inflação, tem que também ser aqui doseadas com algum peso e medida. Isto foi um sinal claro aos líderes políticos, incluindo António Costa, que retirem os apoios, está na hora, só estão aqui a atenuar algo que vai acabar por aparecer mais tarde. Exatamente, é adiar o inevitável, não é? Henrique, mas na realidade o que está aqui em causa é que as pessoas, das duas uma, ou consomem menos ou retiram-lhes poder de compra para consumir menos. E como a primeira opção geralmente não é execuível, nem está no poder da BCE, a realidade que tem que ser passada às pessoas é que vão ter menos poder de compra, portanto, para consumir menos. Isto está a ser, é forçado, portanto, mas isto já se sabia há um ano, não é? Que isto iria acontecer. Só que continua-se com este Rodriguinho de palavras, e depois a dar essas injeções que referiste, quando no final de contas é tudo muito simples. As pessoas ou consomem menos ou tiram-lhes dinheiro para consumir menos. É isto. Exatamente, a única forma de combater a inflação é acabando. Se durante a pandemia houve um excesso de massa monetária que contribuiu para a inflação, neste momento temos que fazer o inverso, que é começar a diminuir essa massa monetária, começar a consumir menos para que exista uma maior estabilização dos preços. No entanto, eu gostava aqui, já a propósito do que estamos a falar, de destacar ou de referir uma coisa. É importante a intervenção do Estado para as classes sociais mais fragilizadas, mas políticas tão generalistas acho que não faz sentido nenhum. E essas sim acabam por agravar a situação da inflação. Marco, recordando o episódio do Presidente do Santander, que acabou por dizer o óbvio, quem tiver a oportunidade depois de ir às redes sociais e ver o excerto completo das suas declarações, onde faz uma análise muito correta de realmente o consumo está em alta, está tudo a jantar fora à sexta-feira, e o exemplo, ouçam um pouco o excerto que é de ouvir, onde o Presidente do Santander faz uma análise muito acertada da atual situação, em que o consumo continua em alta. Quem tiver a oportunidade está disponível por aí o tal excerto. Henrique, continuando, ainda aqui olhando para o BCE, já muitos apontam que subida de 50 pontos de novo em março, em maio já alguns falam em 25 pontos base de aumento, mas que depois irão abrandar. Para o BCE também olhar aqui um pouco para os dados, faz sentido, não faz? Parece muito prematuro estar aqui a fazer estas previsões. Sim, tendo em conta os atuais níveis de inflação, acho que faz todo o sentido continuarmos a subir os juros a este ritmo, apesar de ter o impacto que tem. Também olhando para os últimos dados que foram conhecidos sobre a zona euro, nomeadamente os PMIs, até mostraram sinais de melhoria. Por isso diria que não as medidas até agora não estão a refletir de forma muito severa nos indicadores económicos. E enquanto os indicadores não começarem a dar sinais de grande risco de recessão, acaba por haver também espaço para que o BCE continue a aumentar os juros a este ritmo ou a subir, caso seja necessário. Por isso, acho que será essa trajetória. Muito bem. Obrigado, Henrique. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque os setores tecnológico, da saúde e também o energético. Vamos olhar para os mercados da China e do Brasil, assim como o Eurodólar, o Nasdaq e também o Brent. Marco?
Obrigado, André. A semana passada, que foi muito interessante em termos de notícias, com a reunião do FED, especificamente, teve, no entanto, outros condimentos, como os resultados das grandes empresas tecnológicas, neste caso, Apple, Google, Microsoft, deram resultados e, não obstante algumas terem tido comportamento negativo quando deram resultados, como a Google e a Amazon, no entanto, no final da semana todas valorizaram. Com destaque para a Meta, que acabou a valorizar mais de 22% na semana. Em sentido contrário, o setor da saúde, que já tinha referido aqui semana passada, que teve um comportamento negativo. Portanto, o setor da saúde está aqui a ter alguma consolidação depois dos anos de 2020, 2021, que teve um comportamento positivo, nomeadamente devido à procura por mais desses serviços. E depois, o setor energético, com a retração do preço do petróleo, ressente-se imediatamente, e portanto todo aqui quase a vermelho, seja os produtores, seja as empresas ligadas à produção. Em relação às restantes praças, destacar aqui para o Brasil, quando as matérias-primas perdem valor, a bolsa brasileira é quase sempre afetada de uma forma especial, com a Vale, por exemplo, e a Petrobras com vermelho carregado. Na China, tudo que é tecnológicas também, online, Alibaba, GD.com, tiveram um comportamento negativo. Em relação aos setores e aos mercados, destacar aqui para as mineiras, concretamente de ouro, devido à desvalorização do ouro, afetou-as de forma mais incisiva. Em relação aos gráficos, começamos aqui pelo euro-dólar. O euro-dólar que, quando saíram os números dos non-farm payrolls, teve aqui uma reversão muito significativa. Isto é gráfico barra semanal, mas se nós formos ver, por exemplo, na hora, vemos que houve aqui uma reversão desde os 1.93 até aos 1.084. Peço desculpa, 1.093 para 1.084. Portanto, isto é muito significativo em termos de Forex e anulou todos os ganhos que tinha tido quando da subida, quando saíram os resultados da reunião do FED. Poderá haver aqui uma consolidação até esta linha tracejada, 1.04, 1.05, mas ainda tem perspectivas para valorizar no euro-dólar. Em relação ao Brent, o Brent que tem aqui um padrão muito interessante de Head and Shoulders, que tem esta linha amarela como a linha dos ombros, e quando é quebrada, geralmente dá espaço para mais quedas. Atenção que já foi testada uma vez aqui nos 88.80. Poderá ser testada de novo, e se esta semana terminar a descer, ou pelo menos sem grandes subidas, a média móvel dos 50 períodos poderá virar para baixo da média móvel dos 100, e isso é negativo. Então, poderemos ter aqui alguma consolidação negativa no petróleo nos próximos meses. Em relação ao Nasdaq, o Nasdaq tem aqui um Head and Shoulders invertido, portanto, o inverso daquilo do Brent, e tem esta linha dos ombros amarela como zona de suporte. Poderá vir aqui testar nos 12.060 pontos, e depois aí é que se irá decidir se irá continuar a voltar a subir ou então corrigir para novos mínimos desde 2021. Em relação à Apple, a Apple que temos aqui esta linha de resistência amarela, são topos que tem vindo a fazer e, portanto, tem aqui nos $170 por ação uma resistência que será uma zona propícia para haver uma consolidação negativa, mas até lá, portanto, aqui mais $16 por ação, ou cerca de 10% na Apple, tem aqui espaço para subir. E é tudo, André. Henrique, olhando agora para a situação no outro lado do Atlântico, temos a Fed, teve aqui uma subida menor face ao BCE, 25 pontos base. Mesmo assim, Jerome Powell explicou que o trabalho ainda não está concluído, prometeu aqui pelo menos mais um par de subidas. Reversão do ciclo da política monetária também não deverá acontecer este ano. Já avisou Jerome Powell. Como é que olhas aqui para a Fed e para a sua decisão? Eu olho com algum otimismo, na verdade. Se formos a ver, o soft landing talvez tenha sido aquilo que tenha estado aqui a apoiar os ativos de risco este ano, e por isso é que nós vemos que janeiro foi francamente positivo para os mercados. Se olharmos para os indicadores económicos que medem o estado da economia nos Estados Unidos,
os principais mostram alguns sinais até positivos. Se formos a ver na semana passada o mercado de trabalho, que até foi um dos pontos que Paulo argumentou na decisão da Fed, o mercado de trabalho continua muito forte e os dados saíram muito acima daquilo que se esperava. Os próprios dados do ISM sobre o setor dos serviços, que tem um impacto enorme no PIB, também saíram muito acima do que se esperava. No mês de dezembro estavam abaixo de 50 pontos e subiram novamente para os 55 pontos. Portanto, eu acho que talvez aqui a perspectiva do soft landing, que no início se apontava, talvez se possa concretizar. E de facto acho que aqui a economia norte-americana, apesar de tudo, acho que está numa situação, em comparação com a europeia, que há pouco estávamos a falar, está numa situação muito melhor do que na Europa. Por isso, acho que os mercados até já apontam para a possibilidade do Fed de começar a reduzir as taxas no final do ano. Por isso, não sei. Henrique, mas não achas que o mercado está demasiado otimista e poderá levar aqui um choque, aliás, como ocorreu o choque de sexta-feira com os dados do emprego, até porque está-se a contar que dos 4, assim como dos 6 caiu para os 4 a inflação, dos 4 cai para os 2, e não é a mesma coisa. E eu acho que o mercado não está a contar com um ressurgimento da inflação, ou pelo menos uma paragem no arrefecimento. Não achas que está a haver aqui um otimismo desmesurado que poderá ter aqui, provocar aqui uma disrupção negativa nos próximos meses? Uhum. Os mercados não gostam de incerteza e a partir do momento em que começou a existir menos incerteza foi o momento em que também começámos a assistir a uma recuperação maior. Em relação à inflação também acredito, eu concordo plenamente com a tua opinião, Marco, até porque se nós formos a ver, se vimos categoria a categoria, nós vemos que as categorias que mais têm descido em termos de inflação é somente a energia. Portanto, se formos olhar para para o mercado imobiliário, por exemplo, não vemos abrandamento, até vemos aceleração. Por isso, pode haver aqui questões que deverão preocupar no futuro. Para já, diria que neste momento não, não, não é esse o caso, mas claro também, lá está, se o otimismo voltar a recuperar muito, e nota-se até com os dados da Universidade de Michigan, que foram divulgados e também pelo Conference Board, não é bom sinal que neste momento o otimismo retome tão depressa, vai condicionar depois também na luta contra a inflação. Por isso acho que aqui poderá ser um dos próximos desafios do Fed nos próximos tempos. Mas acredito que eventualmente o próximo mês seja o último ciclo de subida dos juros. Henrique, aqui uma sondagem feita pelo BCE junto de analistas aponta para a inflação no final deste ano nos 5,9%. Aqui o valor mais próximo da meta do BCE só será atingido no final de 2025, aqui segundo esta sondagem. Faz sentido estes dados? Parece-te excessivamente otimista ou não, ou conservadores? Os dados valem sempre o que valem, não é? As projeções, se formos a ver para as projeções que são feitas tanto pelos bancos como os bancos centrais, acabam por, a maior parte delas, não saírem alinhadas com aquilo que se esperava, mas eu acredito que este ano, efetivamente, ou pelo menos este semestre, vejamos uma queda significativa na taxa de inflação. Lá está, novamente, motivada muito pelas questões dos produtos energéticos que estão a cair muito e, portanto, vai-se refletir naturalmente na taxa. Mas também acredito que haja um ponto em que se torne mais difícil travar a inflação e aí temos que ver mesmo, efetivamente, um abrandamento da atividade económica para que isso aconteça. Muito bem, Henrique, obrigado. Vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Como sempre, começamos pelo número da semana, que é 27%. Este valor corresponde ao peso do gasóleo russo nos países europeus. Como se sabem, o embargo dos produtos petrolíferos à Rússia, incluindo o gasóleo, arrancou no domingo, dia 5 de fevereiro. Resta saber agora qual o impacto que este embargo irá ter nos preços dos combustíveis na Europa. Mesmo assim, apesar do
este peso ainda de 27%, que ainda é grande, este valor reduziu desde o valor pré-guerra, que era de 46%, mas no espaço de um ano veio aqui a cair e encontra-se atualmente neste valor. Entretanto, a Europa tem tentado substituir a Rússia por outros fornecedores, incluindo os Estados Unidos da América e a Arábia Saudita, a quem aumentou as compras de gasóleo. Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana. O que é que tens para nós? Sim, esta semana é Elon Musk, que foi ilibado das acusações que existiam sobre ele relativamente a um tweet de 2018, que os acionistas acusavam de ter enganado, de os ter enganado, inclusive foi processado pela SEC, mas resolveu isso através de um pagamento de alguns milhões, e isto revela muito bem a forma como os investidores têm que lidar com os tweets, que é uma nova realidade, não só de Elon Musk, mas também de outras personalidades. E ele próprio disse que lá por ele dizer uma coisa no Twitter não quer dizer que seja, não é bem que seja verdade, mas que as pessoas atuem em conformidade com aquilo que eu digo. Portanto, isto é muito importante no sentido de regular aqui um pouco o espaço, que isto era uma selvageria, basicamente, aliás, e continua a ser um pouco mesmo, já desde o tempo de Donald Trump. Mas Elon Musk poderá agora ter aqui mais algum espaço para ter mais notoriedade nos próximos meses, e ele tem estado um pouco calado nas últimas semanas. Obrigado, Marco. Henrique, vamos começar aqui pela questão do embargo, da nova fase do embargo da Europa aos produtos petrolíferos russos. Como é que olhas? Receias que possa haver aqui algum impacto nos preços, não só no preço do barril, mas também no preço na bomba. Como é que olhas para esta questão? Este, salvo erro, acho que é o 6º pacote de sanções aprovados pela União Europeia à economia russa. Para já não se vê nenhum impacto de imediato na cotação do Brent. Poderá o preço também já ter fixado, incorporado esta decisão, mas para já não se nota muito impacto, até porque, como disseste muito bem, a Europa está a importar cada vez menos petróleo russo, e por isso faz com que também que a procura, com o impacto destas decisões, venham ao longo do tempo a ter menos impacto. Mas a tendência parece que seja para continuar a cair, até porque existe efetivamente uma diminuição na procura, aliado também ao facto de estarmos a assistir a um abrandamento da atividade económica. Tivemos um momento em que os preços ainda subiram um pouco, motivados pelas expectativas em torno do Ano Novo chinês, mas parece que, portanto, já passou essa fase. Neste momento, vemos claramente, portanto, que a economia russa continua a ser penalizada com o que está acontecendo no leste da Europa, e esta é a única arma que a Europa tem para castigar a Rússia pelo que tem feito. Henrique, e achas que poderá haver aqui a retoma da China já está incorporada no preço do Brent, ou ainda poderemos ter aqui uma surpresa positiva no preço, caso a China decididamente demonstre que a sua economia está a retomar a um ritmo superior? A China continua a ser um big player, não é? Portanto, a atividade económica na China é fundamental depois também para ditar a procura, não só de petróleo, mas outras commodities, que acabam por também ser muito impactadas com o estado da economia no país. É claro que pode haver mais surpresas, até porque o governo tem sido bastante volátil nas suas decisões, por isso, portanto, acho que continua a ser, pode sempre surpreender os mercados. E como é que olhas para a economia chinesa para este ano? Já há aqui previsões mais otimistas que têm vindo a sair face às anteriores. Acreditas que vai ser de recuperação para a China e eventualmente também dar aqui uma ajuda à economia global? Sim, o governo chinês tem adotado algumas políticas para estimular a economia, tem-se notado também que as revisões sobre o PIB têm sido revistas em alta, portanto são perspectivas positivas. A questão também de terem aliviado as políticas contra a Covid ajudou imenso, claro, e por isso pode aqui haver realmente uma melhoria, e pode continuar a existir aqui perspectivas de melhoria sobre a economia chinesa.
Mas, ao mesmo tempo que os bancos ocidentais continuam a apostar nas políticas restritivas, por isso pode também penalizar um pouco a própria China no contexto internacional. Henrique, a questão da guerra, não tão surda assim, mas da guerra de tecnologia entre os Estados Unidos e o mundo ocidental, basicamente, e a China, isto poderá condicionar a indústria chinesa, tendo em conta que nos últimos anos tem sido visível que a aposta tem sido em tornar a economia cada vez mais exportadora ou dependente da tecnologia, de fabricar tecnologia, ao invés de fabricar coisas baratas? A economia chinesa tem sido penalizada com aquilo que nós temos assistido no último ano. Vimos grandes players como a Apple e entre outros a mudarem as suas fábricas para a Índia, por exemplo. Eu acho que aí também o facto destas grandes empresas estarem a sair do país pode depois também prejudicar o próprio desenvolvimento dentro do próprio país. Por isso, acho que... Mas a falta de acesso à tecnologia, nomeadamente com as restrições norte-americanas de venda de tecnologia, de chips, por exemplo, isto poderá condicionar nos próximos anos a economia chinesa? Eu diria que não, porque internamente acho que conseguem contornar bem a situação, por isso eu diria que não. Henrique, um tema que falamos quase sempre quando cá vens são as moedas digitais. Olhando para os dados, vemos que a Bitcoin, por exemplo, ainda está aqui com quedas há um ano de mais de 40%. Foi uma tendência ao longo de 2022, a queda. Considera-se que vai continuar a agravar-se aqui e acabar com o tal Eldorado que existia sobre o mito, sobre aqui as moedas digitais e realmente aqui os investidores já estão muito mais conscientes dos riscos que as moedas digitais trazem? Este ano a Bitcoin tem sido o ativo que mais tem valorizado entre as restantes classes de ativos, mas claramente o ano passado foi bastante duro para o mercado de cripto, a credibilidade no setor ficou manchada devido à sequência de falências de exchange e CeFi's e CeFi's. Mas nota-se que o mercado de cripto continua bastante resiliente e tem beneficiado também do aumento do apetite pelo risco. Nota-se ainda muito pouco investimento na parte do capital de risco, no venture capital, mas parece que os contratempos que existiram a meio do ano passado podem já ter passado para segundo plano e acredito que se continuarmos a assistir a uma melhoria no sentimento de mercado, o mercado de cripto também pode beneficiar com isso, até porque temos assistido há relativamente pouco tempo novos bancos a inserirem-se ainda mais no próprio ecossistema e vimos grandes players como a Amazon a fechar parcerias com alguns protocolos de criptomoedas que têm também apoiado um pouco o sentimento do mercado. Henrique, achas que eu pessoalmente sempre transmiti esta ideia que a bolha de liquidez proporcionou também valorizações e crescimentos e aparecimento de moedas que não serviam para nada ou não tinham um grande valor, que depois vieram manchar também o espaço. Achas que com o desaparecer dessa liquidez, devido à redução dos balanços dos bancos centrais, nomeadamente, e o aumento do preço do dinheiro, porque investir a custo zero ou muito perto não tem grandes riscos, não é? Tem o risco próprio da desvalorização, a desvalorização, mas assim já é diferente. Achas que isso poderá condicionar o preço dos ativos e limpar aqui um pouco o espaço nos próximos anos? Sem dúvida. Não é só agora. Em 2017, 2018, observamos algo muito semelhante ao que vamos, se calhar, observar agora, que é há muitos projetos especulativos que acabam por cair por terra. Eventualmente deverão também aparecer outros quantos, mas também é consequência do facto do mercado ser algo relativamente recente e, apesar de ter 10, 12 anos, continua a ser relativamente recente e, portanto, ficamos sempre expostos a estes projetos especulativos, tal como nos mercados tradicionais também temos empresas que são puramente especulativas. Henrique, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Até uma próxima. Obrigado, eu. Marco, vemos para a semana. Até para a semana. Obrigado por ter estado connosco. Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do JE. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.